Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia, uma excelente terça-feira para todos nós. Que Jesus possa abençoar e descer o teu manto de amor, as tuas pétalas de paz em nosso coração hoje e sempre. Que possamos todos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus por mais uma chance de estarmos aqui reencarnados, de estarmos aqui com a nossa família, de estarmos aqui cumprindo os nossos deveres com a vida material, de termos a chance de acordarmos hoje nessa grande escola que é a Terra. Aproveitemos, meus irmãos, o hoje para fazer diferente aquilo que necessitamos mudar. E roguemos a Deus, como um Pai amoroso, que Ele possa conduzir a todos nós, seus filhos amados, para o caminho do bem, do melhoramento, para o caminho da paz. São com essas palavras que eu convido a todos para a gente iniciar o nosso Evangelho diário. Momento esse que a nossa querida Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, nos concede. O momento de, mesmo distantes fisicamente, cada um aqui se encontra em uma cidade, em um estado, aliás, nós estamos reunidos aqui, reunidos em um só coração, elevado a Jesus. E essa união nos aproxima como uma grande família. Então sejam muito bem-vindos, é com muita alegria que eu deixo aqui o bom dia para todos que estão agora às 7h30 da manhã nos acompanhando, mas também vou deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos com a paz de Jesus. Hoje nós iremos refletir a mensagem de número 57 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é do querido espírito André Luiz. E ele diz para nós: nos achamos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Eu vou repetir o que André Luiz diz com outras palavras. Todos nós estamos na família, no meio, no local exato que devemos estar. Todos nós estamos reencarnados no lugar certo, com as pessoas certas. E pensar o contrário disso é pensar que Deus então errou na reencarnação? Deus então se equivocou de permitir que a gente reencarnasse nesse lar? Ora, meus irmãos, essa é uma reflexão para a gente pensar. Muitas vezes estamos revoltados na família que reencarnamos, estamos revoltados na situação que reencarnamos, nas condições que estamos, não conseguimos nos adaptar no meio em que reencarnamos. E muitas vezes questionamos, será que está certo esse planejamento reencarnatório? Será que está certo esse planejamento reencarnatório dessa família, desses espíritos, dessa condição que eu estou? Será que está certo isso? E pensar assim, meus irmãos, com essas dúvidas, na verdade, é supor que Deus errou no planejamento reencarnatório. Que Deus estava lá e simplesmente, que os bons espíritos erraram no planejamento reencarnatório, na permissão da reencarnação. Olha, meus irmãos, Deus perfeito. Deus é a inteligência suprema, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é perfeito. Diante disso, não tem como Deus errar na permissão do meio em que reencarnamos. Não tem como.
Nós somos seres falíveis ainda, mas Deus não. Então, todas as vezes que questionamos, será que está certo? Será que tudo que está acontecendo comigo está certo mesmo? Olha, meus irmãos, no planejamento divino de uma reencarnação não existe acaso. Não existe. Existe, claro, o nosso livre-arbítrio. A gente vai fazendo escolhas aqui e muitas escolhas que são equivocadas, aliás. Mas, como André Luiz coloca, o lugar que estamos, exatamente o local, a hora ali que acontece alguma coisa, aonde estamos, como André Luiz coloca pra gente, nos achamos nesse exato momento, nesse local, com essas pessoas, porque estamos cumprindo algo que vai nos conduzir a algo melhor. Tem um propósito para isso. Não é ao acaso que reencarnamos nesse meio familiar. Não é ao acaso que a gente estava naquele local, naquele horário quando aconteceu algo. Não é ao acaso quando a gente cruza com alguém e aí acontece algo. Não é ao acaso. Pensar nisso é colocar toda uma reencarnação é por aí, na sorte. As coisas não são assim. Tudo tem um propósito perante Deus. Nós é que somos pequenos demais para entender ainda. Diante disso, meus irmãos, eu me lembrei de uma fala do querido Chico Xavier. Certa vez, Chico foi questionado sobre a situação da Terra, porque frequentemente, isso não é de hoje, frequentemente muitos reclamam da condição da Terra. Ai, olha a situação que é a Terra. Será que tá certo a gente reencarnar aqui nesse planeta de provas e expiações? Será que tá certo mesmo a gente reencarnar em um mundo onde só tem o mal? Parece que só tem crueldade, só tem misérias, é só tristeza. Então, frequentemente na história mesmo da nossa amada Terra, nós temos em muitas épocas irmãos que têm esse olhar de olha onde a gente encarnou, olha o mundo em que estamos, esse olhar pessimista da Terra. E aí, certa vez, como se Deus tivesse errado em permitir que a gente tivesse reencarnado na Terra, não é mesmo? Mas como eu disse, perante Deus, meus irmãos, perante Deus não existe acaso. Não existe erros, porque Deus é perfeito. Então, Chico, ele vai receber uma pergunta. E essa pergunta dentro desse tema era assim: Chico, o que os espíritos têm dito a respeito dessa insatisfação do mundo de hoje? Ou seja, Chico, o que os espíritos têm falado para você sobre essa insatisfação com o mundo, o jeito que está a Terra, a situação aqui desse nosso planeta? E aí, Chico Xavier, muito serenamente, com aquele jeito humilde dele, com aquela personalidade simples, Chico irá responder e eu gostaria de ler a resposta dele para ser bem fiel às palavras de Chico. Chico vai dizer: os nossos guias espirituais traduzem a nossa insatisfação no mundo inteiro como sendo a ausência de Jesus Cristo em nosso coração. Quando nos adaptarmos, em definitivo, ao espírito da doutrina para a vivência cristã em nossas relações mútuas, toda insatisfação irá desaparecer. Porque estabelecida a paz em nossa consciência, com o nosso dever cumprido, as próprias doenças naturalmente recuarão, pois muitas delas são simples consequências de nossos desajustes espirituais, em decorrência de nosso afastamento de Cristo como luz divina para o nosso coração. E o Chico continua:
estamos nos referindo não só ao espiritismo evangélico, mas todo ao cristianismo e a todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade dessa união em torno da verdade. Nós precisamos de Cristo. Essas são as palavras do querido Chico Xavier. Palavras simples, mas cheias de ensinamento para nós. O Chico, ele diz que diante dessa nossa insatisfação com o local que estamos, essa insatisfação da nossa reencarnação, essa insatisfação com o mundo em que reencarnamos, se traduz por um afastamento dos ensinos de Jesus. Porque quando nos aproximamos do Cristo, nós compreendemos que todos temos um dever a cumprir. Nós compreendemos que Deus é essa justiça perfeita, essa bondade suprema. Então, se Deus permitiu que nós estejamos aonde estamos, é porque tem um propósito com isso. Então, o coração cristão, ele se afasta dessa revolta diante da onde ele está, essa revolta da condição da vida, e ele se aproxima dessa paz que vem de Jesus, que compreende que se eu estou aqui agora, é porque Deus tem um propósito para mim. E eu pretendo cumprir esse propósito. Por isso que Chico, eu acredito, ele diz que quando nos aproximamos de Jesus, toda insatisfação, ela se vai. Toda essa revolta, ela vai se dissipando, porque o nosso coração se torna sereno. Não mais ficamos questionando por que eu reencarnei na Terra, por que eu reencarnei aqui, por que eu tenho essa condição. A gente não fica mais se questionando isso. Mas o nosso coração se acerena. E o nosso espírito, a nossa alma, ela compreende que se aqui estamos, temos algo muito importante para cumprir, para aprender, para ressarcir muitas vezes. Tem um propósito de Deus. Não é ao acaso termos reencarnado na Terra, nesse momento, nessa etapa da humanidade, de tantas transformações que estamos vendo. Não é ao acaso, é porque o nosso espírito necessita estar aqui, nesta época, nesta era, para algo aprender. Hoje, meus irmãos, eu encerro com essas palavras o nosso evangelho, que o nosso coração possa se acalmar diante das nossas condições da reencarnação. Vamos nos aproximar de Jesus. E o que a gente não conseguir compreender, roguemos a Jesus um auxílio para ampliar o nosso olhar para além daqui da matéria, para a gente compreender a vida com os olhos espirituais. Que essas palavras sejam um bálsamo para o nosso coração. Fiquemos aqui com essa mensagem, lembrando a todos que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos que estamos aqui. Eu agradeço a todos por partilharmos deste momento. Fiquemos com Jesus.